compartilhar com vocês em Marcos, capítulo 10, o versículo que nós vamos ler é o versículo 42 em diante, até o 45. Marcos, capítulo 10, versículo 42 ao 45. Que diz assim a palavra do Senhor: Mas Jesus, chamando todos para junto de si, ele disse: Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Que o Senhor abençoe essa palavra em seu coração, aqueles que nos acompanham também de casa, pelas redes sociais, que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, esse pequeno contexto aqui acontece quando os discípulos de Jesus, Tiago e João, escutam Jesus falar que era hora de ir para Jerusalém, porque era hora que o Filho do Homem seria entregue aos principais sacerdotes, e iriam zombar dele, iriam rir dele, iriam cuspir nele, Jesus fala dessa forma, e que o matariam e que depois de 3 dias ele ressuscitaria. E quando Jesus fala isso aos seus discípulos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, se aproximam de Jesus para bater um papo meio em particular com ele e fazer aquela proposta que nós conhecemos. Falou: mestre, quando o senhor chegar então no seu reino, a gente chegar lá com o Senhor, permita que eu e meu irmão aqui ocupe um trono, um ao seu lado direito e o outro ao seu lado esquerdo. Nos permita sentar contigo na posição de governo, nessa posição de honra, nessa posição de glória. Nos permita estar contigo sentados em tronos, um à sua direita, outro à sua esquerda. E aí Jesus vira para eles e fala assim: olha, eu acabei de falar para vocês o que vai acontecer em Jerusalém, e eu acho que vocês acham que estão preparados para beber do cálice que eu vou beber, participar do batismo, receber o batismo que eu vou receber? Jesus falava isso sobre o seu escárnio, sobre o seu sofrimento, falava isso sobre a sua própria morte, tudo aquilo que aconteceria com ele. E aí eles disseram: sim, a gente topa, a gente quer. Aí Jesus vira para eles e fala: tudo bem, então vai ser concedido a vocês passarem por todo esse sofrimento comigo, mas sentar à minha direita e sentar à minha esquerda não compete a mim nem a vocês, mas isso está destinado para aqueles que o Pai quer. Isso está destinado para outros que nós não sabemos, mas por enquanto, então me sigam que vocês vão passar por tudo isso que vocês disseram que queriam passar. E naquele momento, os outros 10 discípulos, eles veem tudo aquilo e começam um alvoroço entre eles começam meio que a discutir sobre aquilo, meio indignados com a fala de Tiago e João, e eles começam a discutir. Então é momento oportuno para Jesus chamá-los e dar a eles um ensinamento. Então Jesus chama todos eles, traz todos eles para perto, e Jesus fala o seguinte para ele: presta atenção, vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos, eles dominam
e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de todos. E aí Jesus aponta para si mesmo, dando o seguinte exemplo: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, diante desse contexto, Jesus apresenta uma perspectiva diferente. Os seus discípulos estavam acostumados a ver o governo romano exercendo seu poder e a sua autoridade sobre os judeus. Então, o modelo que eles tinham, a estrutura que eles tinham na sua cabeça, era essa estrutura de um governo maioral, um governo de honra. Outros evangelistas vão dizer que, nesse mesmo texto, que esses maiorais e governadores governam e oprimem o povo. Então, eles tinham esse modelo em sua mente quando vão até Jesus pedir para sentar à sua direita e à sua esquerda. Mas aí Jesus fala para eles: olha, eu quero apresentar para vocês um modelo diferente, que não é esse modelo que vocês estão acostumados. E aí Jesus, fazendo menção dele mesmo, né, ele usa duas palavras aqui no grego, diakonetai e diakonesai, né? Servir, não veio para ser servido, mas para servir, que tem base na mesma raiz da palavra diaconia, serviço. Então, quando Jesus mostra para eles, Jesus traz a perspectiva de que no mundo os governos funcionam dessa forma. Os governadores dominam sobre vocês e os maiorais que estão acima deles dominam sobre eles e falam para eles o que eles precisam executar, e eles falam isso para vocês, e eles até mesmo oprimem vocês para que vocês consigam cumprir aquilo que tem que ser cumprido. Porém, entre vocês, isso não vai funcionar assim, não pode ser assim. Jesus desconstrói naquele momento aquela premissa estabelecida desse tipo de governo, para dizer para eles o seguinte: se alguém de vocês quer ser o maior entre vocês, então que seja o menor, que seja aquele que serve a todos os outros. E se alguém quiser ser o primeiro, que seja o servo de todos. A honra não estava em ser servido, em ser honrado, mas a honra estava em servir os outros e dar a honra aos outros. E aí Jesus estabelece para eles um princípio de liderança, que é a liderança serva. Jesus estava dizendo: o meu princípio de liderança é a liderança serva, a liderança que faz, a liderança que dá exemplo fazendo, é a liderança do serviço, é a liderança do se dedicar a todos, é a liderança de que faz para servir a todos, independente de quem eles sejam. E quando Jesus estabelece esse princípio, é importante nós pensarmos. Eu já cheguei a escutar algumas pessoas comentarem que serviço é serviço, adoração é adoração. Mas no reino não tem como nós separarmos isso, porque o serviço ao rei é um serviço adorador. O serviço ao reino, o serviço a Cristo, o serviço à igreja, o serviço aos irmãos, é um serviço, é uma adoração ao Deus, ao Cristo que nos ensinou que o modelo que nós devemos viver uns com os outros é o de serviço, é o de servir uns aos outros, é o de sermos serviçais uns dos outros, se considerar menor do que o seu próprio irmão.
e a ele se curvar para lavar os seus pés, como foi o exemplo que ele deu para Pedro, lavando os pés dos discípulos, ao ponto de que o próprio Pedro vira para ele e fala assim: não, Senhor, quem tem que fazer isso sou eu, não é o Senhor. Ele falou: não, eu estou fazendo para ensinar vocês, para você entender que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida por muitos. Então, em outros momentos, Jesus, ele firma e ele frisa a importância que existe no serviço. Quando servimos, nós não sabemos aonde e que corações nós podemos alcançar com isso. Basta servirmos. E quando nós nos dispomos, nos colocamos, o Senhor faz aquilo que precisa ser feito na sua igreja. Os corações são tocados. Eu gosto muito de usar o exemplo de Dorcas. Dorcas tinha apenas uma agulha em suas mãos. E ela não saiu furando ninguém, né, com aquela agulha, graças a Deus, não saiu espetando ninguém. Mas ela aqueceu corações. Quando você lê aquele texto e você vê o testemunho daquelas mulheres que haviam sido cobertas de carinho e de amor, muito mais do que uma colcha tecida, um agasalho tecido por Dorcas, mas elas diziam: que falta que a nossa irmã vai nos fazer aos nossos corações, que ela tanto tocou com o seu serviço. Às vezes achamos que aquilo que a gente faz é pequeno demais, é insignificante. No reino não existe serviço insignificante. Se esse serviço você acha que ele é insignificante, saiba de uma coisa: enquanto ele não for feito, o reino não estará completo. Enquanto ele não for feito, alguém que tem que fazer outra coisa, que depende desse serviço, às vezes tão pequeno, que você acha tão pequeno, ele não vai conseguir exercer aquilo. Porque quando Jesus estipulou e instituiu isso tudo, o modelo que ele falou é que nós somos um corpo. E cada um nesse corpo, Paulo explica muito bem, esse corpo, ele é formado por vários membros, por vários órgãos. Nós somos interdependentes uns dos outros. Nós temos autonomia para fazer as coisas, guiados pelas nossas habilidades aqui, mas nós somos interdependentes. É fazer para um bem maior, é fazer para o corpo. E todos são importantes no reino. O seu serviço é importante, aquilo que você faz é importante. Você, profissional, liberal, na sua área de atuação, você pode servir a Deus mais e melhor. Você pode dedicar habilidades que você usa dia a dia fora da igreja, aqui, para abençoar e servir a irmãos. Ali, para abençoar e servir a irmãos. Acolá, para abençoar e servir a irmãos. Basta que você tenha disposição no seu coração. E muitas pessoas têm habilidades tremendas. Aquilo que a gente tem de mais bonito e mais importante é o nosso capital humano, irmãos. São as pessoas. Isso é que é a beleza da igreja. Cada um pode fazer algo, pode fazer mais, pode contribuir, pode servir, porque não é cargo político, não é governo como o governo dos homens, mas é o serviço ao Rei, aquele que, por exemplo, nos mostrou Ele mesmo fazendo o que nós também devemos, o que nós deveríamos e o que nós devemos fazer. A Ele o nosso padrão, a nossa medida, a Ele o nosso modelo, o nosso protótipo, a Ele o nosso mestre, o nosso ensinador, a honra e a glória, por nos permitir seres tão falhos como somos,
carentes demais da graça e da misericórdia dele. Mas ele é tão perfeito, que ele usa imperfeitos, porque a sua obra é perfeita, e não é porque o imperfeito está no meio do processo, que sou eu e você, que a coisa vai dar errado, porque ele já fez uma conta lá, e disse assim, vai para a direita, vai para a esquerda, vai tropeçar, vai trupicar, vai cair, vai levantar, mas no final, honra e glória será dada ao nome do Senhor.